Não vamos mais aceitar barba aqui entre nós, por favor. Olha aqui, hein? Olha que coisa bonita aí. Alguns poucos têm barba, por favor. Não está faltando gilete, não está muito caro. Compre ou vá no barbeiro. Contanto que tire a sua barba e se apresente à igreja bem direitinho. Paulo disse: convém nos apresentar como obreiro de que não ter se envergonhar, não é? Então, por favor, corta a barba, não permita que os seus cooperadores também sejam barbudos, por favor. Tem muito maestro de coral, tem muito maestro de orquestra, irmãos, acaba tu chega barbudo, por favor. Não é costume da Assembleia de Deus. Não estou dizendo doutrina, não é costume nosso, irmãos, trabalhar com pessoas com barba, por favor. A Bíblia é contra ou a favor o uso da barba? Etimologicamente falando, eu vou explicar para vocês o que significa a palavra barba, que no hebraico nós chamamos de shear, ou fios de conexão. O pastor José Wellington, que era o pastor, parece que é presidente da CGADB, em uma reunião, parece que foi em uma reunião durante a 47ª, reunião da CGADB, realizada em São Paulo, onde estava presente à mesa diversos presidentes de convenções pelo Brasil afora. O pastor José Wellington prova na Bíblia que o obreiro, olha só, o obreiro assembleiano não pode usar a barba. Eu tinha uma barba maior, esses dias eu aparei porque eu quis aparar, mas às vezes eu deixo crescer um pouco, vou tirando. A Bíblia, ela não apresenta nenhuma conotação se é contra ou a favor da barba. Até porque se você for em Israel, muitos judeus usam barbas. Não só em Israel, mas pelo mundo afora, porque até virou moda, né? Homens usar barba grande. Então ele criticou obreiros que usam barba. Ele falou o seguinte: olha aqui, obreiros da Assembleia de Deus não pode usar barba, e prova dentro da Bíblia. Uau! Será que o que ele fala de fato condiz com a Bíblia, ou será que é só um versículo isolado? Ele defendeu a doutrina da Assembleia de Deus e disse que não podemos adotar os costumes do mundo. Eu fiquei pensando assim, peraí, como que um pastor presidente, que essas igrejas aí têm teologia, né? Eles abrem a boca para dizer teologia, dizer que barba é do mundo, mas peraí, bigode pode, dízimo pode, adultério pode, é um caso isolado, pode. Pedofilia pode, que é um caso isolado, né? Dízimo, oferta, andar de Mercedes-Benz de quase 500 mil reais, pode. Salário alto, pode. Bigode pode, barba não pode. É só mais um pastor tirano que nós temos no Brasil. Ele leu Ezequiel capítulo 5, versículo 1, que diz: e tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada com uma navalha de barbeiro e farás passar pela sua cabeça e tua barba. E olha, isso aqui é uma analogia que Hakadosh Baruch Hu está falando para o Hanavi Ezequiel, que foi um profeta que profetizou no exílio, na Galut de Bavel, da Babilônia. Isso aqui é uma analogia, em nenhum momento esse versículo do capítulo 5, do versículo 1, Deus está usando como doutrina ou base doutrinária. Porque base doutrinária na Bíblia é a Torá. É a Torá. Para os judeus é a Torá. Agora, para os evangélicos, muitos usam a base de doutrina como as cartas de Paulo, tá certo? As cartas paulinas, né? Paulo foi um grande rabino, um grande sábio,
um erudito de Torá que estudou aos pés de Gamaliel. Vamos lá. Vamos aqui reagir ao vídeo do pastor José Wellington Bezerra da Silva. Vamos lá. Meu Deus do céu, isso é forte, pastor. Pois bem, mas amados, infelizmente está acontecendo aqui alguma coisa entre nós que não está ficando bem. É o porte dos nossos pastores. Meus amados, alguns, eu creio que até um desrespeito à igreja, a sua apresentação diante da igreja. E olhem, meus irmãos, estão apanhando aí um costume que nunca foi nosso. Eu acredito que não deve contar. Não. Olha o exclusivismo. Um costume que nunca foi nosso. Um costume que nunca... Um exclusivismo da Assembleia de Deus. Se não é de vocês, é de quem? Então a Bíblia está errada. Então. Jesus era barbudo e Yeshua era barbudo. Tinha uma barba, ó. Barba linda, a barba de Yeshua. O salmista, o que ele diz lá em Terlim? É como óleo que desce a barba de Arão. Vamos continuar aqui ouvindo ele aqui. Charlatão aí. Não sendo nosso, porque é bíblico. Eu posso mostrar na Bíblia. Mostra é aí. a questão da barba. Nós temos muitos pastores que aqui, parece um pessoal lá daquilo do Caneblã, daquele pessoal lá. Mas, irmãos, eu vou ler aqui, eu vou pedir para o Moisés, lê na Bíblia, por favor, Isaías 7:20 e depois me leia Ezequiel 5:1. Por favor. Isaías 7:20. Isaías 7:20. Isaías 7:20. Faz um vozeirão já para impressionar. Isaías 7:20. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa vamos lá. Sim. Naquele dia raspar-se-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos da barba que contém sobre a pele. Opa! Segura que só está apenas começando. Aleluia! Vamos entender aqui a interpretação dele. E depois eu vou dar aqui uma interpretação à luz da Bíblia, à luz da Torá. E usar ainda a anatomia da alma sobre o nosso corpo. Vamos lá. Só está começando aqui. Vamos lá, vamos ouvir a heresia. Ezequiel 5:1. Ezequiel 5:1. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como uma navalha de barbeiro, e a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Meus irmãos, Nazireu já foi lá no passado. Nós não temos aqui nenhum nazireado. E o resultado é que nós estamos vendo pastor subindo um pouco com a barba grande. O que é que ele está doente? Arrancou o dente? O que é que foi? Depende. Uma pessoa que usa uma barba grande, mas pô, o camarada vai lá, para a barba direitinho, passa um óleo, um unguento, né? Trata a barba todos os dias. Vai chegar, né? Assim também, todo barbudo, com os pelos da barba bagunçado. Isso não é legal, né? Agora, usar
2 capítulos e 2 versículos para contextualizar, né? Na verdade, ele está trazendo uma desinformação, dando voz a um texto quando o texto se cala e usando como doutrina bíblica e um monte de pateta em cima do altar, porque para mim é pateta, perdoe-me a expressão, são presbíteros, diáconos, pastores patetas que comem na mão desse pastor tirano. Comem na mão desse pastor tirano, porque são patetas que dirigem igrejas e recebem salários. São patetas. São patetas. E gostam muito de um statuzinho, recebem salário, têm uma vida boa. Uma vida muito boa, né? Então, o que acontece? É claro que eles vão ouvir, né, o tirano, o pastor tirano da Assembleia de Deus. Vamos obedecer ao nosso líder. O nosso líder. Meu irmão, olha, já me falaram para me tirar a barba, eu tiro a hora que eu quiser, a vida é minha. Deus deu a vida para cada um, tomar conta da sua vida. Eu uso barba. Se eu quiser raspar minha cabeça, eu raspo minha cabeça. Se eu quiser deixar minha barba crescer até aqui na barriga, eu deixo crescer. Problema é meu. Pastor nenhum não é dono da minha vida. Pastor nenhum é dono da minha vida. Entendeu? Vamos continuar aqui ouvindo esse pateta gospel aí. Vamos lá. Tem que chamar assim. E o pessoal glorifica ainda. Bando de pateta. Vai. Uma coisa mais. Eu queria pedir aos irmãos, por favor, vai. Nós não podemos acompanhar os costumes do povo que está no mundo. Meus irmãos, olha só, uma falsa humildade. Meus irmãos, por favor, nós não podemos acompanhar os costumes do mundo. Isso é uma falsa humildade. E o dinheiro e o bolso, né? Bolso não, né? A conta que hoje em dia é Pix, é cartão, e a conta bancária lá, ó, cheia de dinheiro. Isso é uma falsa humildade, é uma falsa santidade, uma cortina de fumaça, só para dizer aqui nós somos conservadores, aqui é a Assembleia de Deus. Meu irmão, tempo que a Assembleia de Deus foi a Assembleia de Deus, já tem tempo. Vamos lá, vamos continuar ouvindo esse tirano gospel aí. Vai, tirano, berra aí, berra. Jesus nos chamou para uma coisa melhor. Paulo diz que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. O pastor sobe no púlpito, irmãos, já não tão bem vestido, sem gravata, e olha, bom, eu ficar por aqui. Mas... já sobe no púlpito não bem vestido, sem gravata. Meu irmão, olha só, língua, tem crente que tem língua que é maior do que uma gravata. Se ele soubesse quem inventou a gravata e o paletó, entendeu? Foi um homossexual, com todo respeito, respeitando aqui os homossexuais. Foi um homossexual francês que inventou o paletó e a gravata. E aí? E aí? Faz uma coisa tão, pastor, anda de saia, faz uma coisa, anda de saia, de vestido, anda de vestido, porque foi os homossexuais, um homossexual que inventou o paletó e a gravata. Um francês. Tem várias marcas hoje de paletó. Tem Borelli, é uma marca muito boa, uma marca italiana. Tem várias marcas, Pierre Cardin, várias marcas de paletó aí que, poxa, que dá inveja. Só paletó bonito. Enfim. Cara, olha só a palhaçada. Usa vestido, bota uma saia. Entendeu? Bota um vestidão, um saião. Porque quem inventou o paletó foi quem você diz que é do mundo. Foi um homossexual, com todo respeito. Né? Ele é do mundo, né? Eu também sou desse mundo, né? Você também é, né? Vamos lá. Chega lá, barbudo. Não vamos mais aceitar barba aqui entre nós, por favor. Olha aqui, olha que coisa bonita aí. Alguns poucos sem barba, por favor. Olha a tirania, não vamos aceitar o pessoal com barba aqui. Cara, eu vou falar um negócio que deixa pra lá. Mano, o cara é um tirano gospel aí. E reparando os outros ainda, eu tô vendo aqui alguns com barba, outros sem. Ele reparando, fofoqueiro, Zé Fofoquinha. Ô, Zé Fofoquinha, a minha barba eu vou deixar crescer, ó. Eu vou deixar crescer, eu tenho uma foto com uma barba grandona. Tem uma foto com a barba grandona não, tá bem assim grande, né? Mas
Eu vou deixar a minha crescer, Zé Fofoquinha. Vai, berra aí, berra no... Vai. Está faltando gilete, não está muito caro, compre ou vá no... Tá faltando gilete, ô Zé Fofoquinha. Gente, olha só. Para quem não sabe, o hábito e o costume de raspar a barba, isso raspar a barba, o cabelo, isso é desde a antiguidade, em termos de luto, tal. E foi se passando os anos, os gregos, que são descendentes dos filhos de Noa ou de Noé, que adotaram essa prática de raspar a barba, porque os gregos estavam mais de cuidar mais do exterior do que o estereótipo. Eles se preocupavam mais com a aparência, né? Então, e de fato, tem homens aí que usam cabelo grande, rabo de cavalo, nada contra, que se tu raspar a barba, fica igual mulher. Todo respeito. Fica cara igual de mulher. Por isso que muitos homens cabeludos usam barba, entendeu? Para isso que é a barba. Então isso aí é uma tirania. É uma tirania que você está fazendo aí. Obrigando, meu Deus, isso aí... Vamos continuar aqui para o que eu quero explicar para vocês aqui, para o vídeo não ficar longo. Vamos lá. O barbeiro, contanto que tire a sua barba e se apresente à igreja bem direitinho. Tem que tirar a vergonha. Tem que tirar, sabe o quê? Tirar esse costume de cobrar dízimo que não é bíblico. Dízimo, pastor não pode receber dízimo. Não é bíblico como pastor receber dízimo. É mandamento dizimar? Sim, mas não na igreja. Porque não existe mais templo sagrado e igreja não é templo sagrado. Tem que parar de pedir dinheiro aos outros. Parar de ficar andando de carro. Quer andar de carro de 500 mil? Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar. Charlatão. Come do dízimo, depende do dízimo dos outros e quer mandar nos outros ainda. Ó, para de dar o dízimo, que esses caras vão te tratar. Na pandemia, tinha uma senhora aí, que nenhum pastor visitava ela. Falava assim, ó, não dá dízimo para esse pastor, não dá. Dá o teu dízimo para pessoas que precisam. Parou, aí os pastores foram lá atrás dela. Eu falei, aqui não, meu irmão. Bateu na porta errada, parceiro. Volta. Galo no terreno dos outros é pinto. Volta. Tá de ré. Vamos continuar aqui. Paulo disse, convém nos apresentar como obreiro de quem não tem se envergonhar. Não é? Então, por favor. Cara, só a voz desse cara é irritante, na moral. Dá ranço só de ouvir a voz desses caras assim. Quando eu pego um cara assim tirando um pastor cangaceiro, cara, eu pego um ranço, meu irmão, desses pastores. Vamos lá. Corta a barba. Não permita que os seus cooperadores também sejam barbudos, por favor. Tem muito maestro de coral, tem muito maestro de orquestra. Irmãos, acaba tu chega barbudo, por favor. Não é costume da Assembleia de Deus. Não estou dizendo doutrina. Não é costume porque a Assembleia de Deus prega heresia, prega mentira. Agora, pela Bíblia, a barba, pela Bíblia, na verdade, a barba é uma bênção. Eu vou ler para vocês o comentário aqui sobre a barba. Vamos lá. Não é costume nosso, irmãos, trabalhar com pessoas com barba. Por favor, fica isso guardado no coração de vocês. Agora o resto é com vocês. Não é costume nosso, mas está na Bíblia, usar barba. Isso é vocês que criaram esse costume, é um costume tirano. Vamos lá, primeiramente. Eu quero ler para vocês aqui, explicar para vocês o versículo que ele leu. E olha o analfabetismo espiritual desse pastor José Wellington, que é um cara que é um pastor da CGADB, meu irmão. CGADB, parece que é a maior convenção do Brasil, é a CGADB. Vamos lá. O que os nossos sábios dizem sobre Isaías? Os nossos sábios dizem que esse versículo refere-se, no entanto, os exércitos assírios que estavam ocupando todo o território de Judá na época do cerco de Senaqueribe contra Jerusalém. Deus os barbearia com uma navalha alugada.
É o texto do capítulo 7 e o versículo 20 de Isaías. Pela qual só se paga dinheiro, porque é muito afiada, dizimando milagrosamente o seu exército e matando seus oficiais, e finalmente o próprio Senaqueribe. Ou seja, no tocante da barba aqui, uma navalha muito afiada, refere-se cortar quem? Senaqueribe e o seu exército, e principalmente Senaqueribe. Pegue uma navalha e os barbeia, ou seja, cortar Senaqueribe e o seu exército. Exegeticamente falando, é isso que o versículo 7 e o capítulo 7 e o versículo 20 de Isaías diz. E os nossos sábios continuam dizendo o seguinte: naquele dia o meu soberano cortará com a navalha, que é alugada além do Eufrates, com o rei da Síria. O rei da Síria que foi contratado por Acais. Olha só. E os cabelos da cabeça, os pelos das pernas, ou seja, os pelos pubianos, também aparará a barba. Está se referindo à Síria, o exército da Síria e a Senaqueribe. O Targum Yonatan de Isaías 7:20. Naquele tempo o Senhor matará como quem morre, a espada afiada. Espada simboliza a Torá do Eterno, com paus e com serras, pelos que estão além do rio, e pelo rei da Síria. Ele destruirá o rei e o seu exército e também os seus príncipes juntos. Isaías 7, versículo 20, são lidos como na Haftará da Parashá Yetro, Êxodo, capítulo 18, do versículo 1 ao 20 ao 23, contendo o relato da entrega da Torá, que é mandamentos do Eterno. Os nossos sábios continuam dizendo o seguinte: o Senhor barbeará com uma navalha alugada. Isso refere-se ao anjo do Senhor. A navalha refere-se ao anjo do Senhor, vindo e destruindo o acampamento da Síria, que alguns tomam como no significado de grande ou alugado, que é o substantivo derivado de aluguel, que o dono da navalha recebe, pois este instrumento, a navalha alugada, é muito afiado. É a sua profissão. A cabeça, o cabelo dos pés e a barba, todo-poderoso, todos os príncipes, os nobres, dito tão distintamente. Isso aqui refere-se para cortar o exército da Síria. Agora, olha só, misticamente falando, a barba é vista na Cabalá como a sede de misericórdia de Hakadosh Baruch Hu, ou Rahamim. Olha só, os nossos sábios dizem que aqueles que não têm barba no rosto tendem à tristeza ou cair em estados emocionais negativos por não conseguirem reter muita luz. A barba representa a conexão com Deus, que é uma das sefirot de Keter. Keter quer dizer coroa. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui agora aqui. O livro... Estou com o livro aqui, olha só. Anatomia da Alma. Anatomia da Alma, capítulo 35, fala sobre os portais de sabedoria, os pelos e os portais de sabedoria. O Reb Nahman ensina que a mente possui grande sabedoria, mas é necessário abrir certos portais. Os nossos cabelos e a nossa barba são conexões ou portais de conexões, que no hebraico nós chamamos de sear, ou cabelo, que é shaar, que é portão. Ok? Vamos agora aqui falar sobre a barba. O número 13 é associado a muitos conceitos interrelacionados no judaísmo.
Aos 13 anos de idade, o jovem torna-se o bar mitzvah, cujo sentido literal é o filho do mandamento. Entra na comunidade de Israel e é plenamente aceito como membro afetivo, em pé de uma igualdade com os mais velhos. O Talmud ensina que existem 13 princípios exegéticos na Torá. Safra Deverhav, na introdução, ele fala de 13 níveis de santidade que podem ser alcançados por meio do estudo da Torá. Isso aqui está no Tratado de Avodazará 20b. Foram necessários 13 itens para a construção do santuário. Olha só, isso está falando de barba. 13 rios de especiarias correrão pelo jardim do Éden. E a Cabala menciona as 13 retificações da barba, 13 pontos ou traços faciais. O Passuk fala sobre a persona divina de mais ou talvez o conceito mais importante relacionado com o número 13, ou seja, dos 13 atributos da misericórdia de Deus por intermédio dos quais até o pior pecador, porque assim que tenha desencaminhado, ou por mais grave que seja as suas transgressões, pode obter o perdão. O Ari, que é um dos grandes cabalistas, explica que os 3 atributos de Deus de misericórdia estão enraizados em Keter, Keter, que se manifestam nos 13 pontos da barba, conhecidos como 13 retificações da barba. O Ari entende-se sobre o assunto explicando muitos mistérios da Cabala por meio desses pontos. A barba, está falando aqui, tem aqui, ele colocou aqui uma menção, Haim Sha'ar Harim, ou seja, é uma menção do capítulo 8, do versículo 11 de um livro que trata-se sobre o Tratado da Barba. A barba é descrita como análoga à barba do homem, que corresponde, portanto, o mais elevado níveis, ou elevados níveis no plural. Examinemos agora, brevemente, esse paralelo entre os 3 atributos de misericórdia e a barba sublime. É só você ler depois, porque não dá para ler aqui. Leia Êxodo 34, o versículo 6 e o versículo de número 7. Aqui vai estar falando sobre a barba, sobre a mente, sobre a Hokmah Da'at, Hokmah ou Hokmah, que é a sabedoria, ou Da'at, que é conhecimento. Então, esses caras aí que se dizem ser acadêmico, eu não sou acadêmico, eu não tenho teologia, não tenho esse negócio. Eu estudo Torá. Usar o microfone para falar que usar barba é pecado. Fico por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Se inscrevam no nosso canal se você quer mais conteúdos como esse. Deixa seu like, o seu comentário e a sua opinião, que é muito importante. Deus abençoe vocês. אל תסתר פניך ממני